Oi, gente, a paz do Senhor para todos vocês. Como é que vocês estão? Bom, a gente tem uma forma um pouquinho diferente de trabalhar e como essa é a nossa primeira EBD online, eu preciso explicar para vocês que lá na Demontese Sede nós utilizamos as revistas de uma forma um pouco diferente. Porque nossas classes, nossos grupos, de pré-adolescentes e adolescentes têm uma faixa etária um pouco diferente da faixa etária que é sugerida nas revistas. O nosso grupo de pré-adolescentes é de 11 a 12 anos e o de adolescentes é de 13 a 15 anos de idade. Ou seja, essa faixa etária dos adolescentes está um pouco diferente da faixa etária sugerida pela revista. Por isso, nós utilizamos, a gente fica vendo, fica revezando entre o uso dos juvenis e o uso da revista de adolescentes. E a gente adapta o uso da revista, de acordo com a temática para cada uma das classes. Exato. E esse trimestre nós estamos utilizando a revista Juvenis na classe dos adolescentes, que tem como tema, Conselhos Sociais e Espirituais dos Profetas Menores. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 12. Então eu te convido a pegar papel, caneta, sua Bíblia, uma garrafinha de água para ficar hidratado durante a aula e vamos nessa. Vamos lá. Você levou minhas dores. Você já prometeu algo a alguém e não cumpriu? Ou alguém te prometeu alguma coisa e esqueceu? Bom, isso já aconteceu comigo, as duas situações. E esquecer é um processo natural do cérebro humano. Acontece, nem sempre a gente consegue armazenar todas as informações, então esquecer é natural. Mas isso me leva a uma outra questão. A mente de Deus funciona como a nossa? Deus também esquece? Analisando biblicamente, a resposta é não. Deus não esquece de nada, nem de nenhuma das suas palavras, nem das promessas que Ele faz. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. A Bíblia é bem clara ao dizer justamente isso que eu estou falando para você. Se você abrir sua Bíblia em Números, capítulo 23, versículo 19, ou em Jeremias, capítulo 1, versículo 12, você vai encontrar passagens que trazem com clareza essa ideia de que Deus, Ele não esquece de nada e nem das suas palavras. A mente de Deus tem um funcionamento incrível e funciona de uma forma bem diferente da nossa. Enquanto nós somos extremamente limitados e os processos na nossa mente, apesar de serem muitos e incríveis, porque a mente humana é incrível, mas a nossa mente ela é limitada e não se compara com a mente do Deus Todo-Poderoso que criou a nossa mente. Então é muito simples. Deus não esquece de nada, nem de ninguém e nem da sua palavra. E hoje nós estaremos estudando o livro do profeta Zacarias, que é um profeta que aponta o tempo todo para uma promessa de Deus, que é a promessa da vinda do Messias. O Messias que é a esperança de todos os povos. E nos evangelhos nós podemos ver que quando Jesus vem, ele cumpre tudo aquilo que foi profetizado acerca dele. Por isso, é de suma importância que nós estudemos o livro desse profeta, do profeta Zacarias. E eu quero te convidar a fazer a leitura juntamente comigo do versículo-chave, que está lá em Mateus, capítulo 25, versículos 31 e 32, parte A. Mateus, capítulo 25, versículo 31 e 32, parte A. Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso, e todas as nações serão reunidas diante dele. Ou seja, quando Jesus vier, tudo será restaurado, tudo será modificado, tudo será transformado. Jesus trará um reino diferente de todas as experiências humanas que nós já tivemos. Nós tivemos, ao longo da história humana, nós tivemos muitos governantes, muitos reis, muitos presidentes, e todos eles pessoas falhas, pessoas que não conseguiram fazer um trabalho com perfeição porque não eram perfeitos. Mas Cristo não, Cristo é perfeito. E Ele sim trará um reino perfeito, um reino justo, um reino onde haverá igualdade, um reino onde as experiências que nós vivemos, as experiências humanas de desigualdade, de desamor, de desequilíbrio,
governamental não acontecerá mais, né? Jesus vem com um reino diferente, um reino que é infinitamente melhor. E aí eu quero te dar um tempinho para você fazer a sua leitura bíblica, porque a nossa lição ela traz uma leitura bíblica. E essa leitura bíblica se encontra no livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 1, 2, 3 e 4, versículo 16, 20 e 21. Eu te convido a fazer essa leitura e você tem exatamente 1 minuto para fazer isso. Enquanto você faz a sua leitura, eu estarei aqui esperando por você. Valendo! Tempo esgotado. Muito bem, agora que vocês já fizeram a leitura, né, do texto bíblico, a gente vai começar a abordar os pontos que a revista nos apresenta. A revista divide a lição em 3 pontos principais. São eles o contexto histórico, a estrutura do livro e a mensagem de Zacarias. Zacarias era um judeu nascido na Babilônia durante os 70 anos do cativeiro babilônico. O profeta Daniel já havia predito que o rei Dário daria o decreto para que o povo retornasse a Jerusalém. E é juntamente com a primeira leva desses que retornam a Jerusalém que vem também Zacarias. Zacarias era da linhagem sacerdotal, Zacarias era um sacerdote, né? E ele é contemporâneo do profeta Ageu. Enquanto o profeta Ageu profetiza ali por alguns meses, Zacarias vai profetizar por alguns anos, mas ele ainda chega, né, a contemplar o período de profecias do profeta Ageu. Bom, durante esse período, né, em que eles retornam, tanto o profeta Ageu como o profeta Zacarias, eles trazem uma mensagem de incentivo ao povo. O povo tinha acabado de sair do cativeiro, o povo estava com a cidade totalmente destruída, as nações ao redor de Jerusalém, né, eles subjugavam, tentavam, né, subjugar ainda os judeus, os israelitas, e eles estavam, digamos que, em baixa, né? Estavam ali com as emoções muito abaladas, todo mundo muito triste, e aí esses profetas são levantados para incentivar o povo a reconstruir o templo, a reconstruir a cidade. Vamos agora para a segunda parte. O livro de Zacarias ele é dividido em 14 capítulos, e esses capítulos são separados em 3 partes para que a gente possa estudar melhor. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 6 do livro, e ela traz para a gente 8 visões de Zacarias a respeito de Israel e da organização, da estruturação de Israel para a vinda do reino do Messias. Vai aparecer aqui agora para vocês um quadro com essas visões que teve Zacarias, e aí vocês podem fazer uma pausa no vídeo para vocês lerem esse quadro e pensarem um pouco sobre essas visões. A segunda divisão do livro de Zacarias corresponde ao capítulo 7 e o capítulo 8. O capítulo 7 traz uma mensagem de ensino sobre o jejum para o povo de Israel. Vocês podem depois conferir no versículo 5 e 6, quando o povo é questionado sobre para quem eles estavam fazendo aquele jejum, se era realmente destinado, né, a Deus, aquele sacrifício, ou eles estavam fazendo por eles mesmos. No capítulo 8, a gente vai ver já uma mensagem diferente, uma mensagem de promessas, de restauração para Israel. Os versículos 14 e 15, a gente pode conferir essas promessas. Diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi,
Assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nesses dias. Não tem mais. Então a gente tem aqui já promessas de Deus para esse povo. Deus não se arrependeu de castigar Israel pelos pecados que eles haviam cometido. Mas Deus diz, olha, prometo para vocês bênçãos, não temo. Assim como eu não me arrependi de castigar vocês, se vocês andarem na minha presença, vocês fizerem o que é certo, eu vou abençoar vocês. Essa é basicamente a mensagem que nós vamos encontrar aqui no capítulo 8. Na terceira parte do livro, nós vamos ter mensagens de juízo às nações, né, e promessas de restauração através do reino do Messias. Então, basicamente essa é a estrutura do livro de Zacarias. E aqui a nossa explicação ela é muito rápida. O importante é que vocês leiam o livro em casa, percebam essas divisões para que vocês possam entender bem, né, como o profeta escreve esse livro. A mensagem do profeta Zacarias, assim como a mensagem de todos os profetas que Deus levantou ao longo da história, era uma mensagem que tinha um propósito. E esse propósito era o fortalecimento do coração, da confiança do povo em Deus e nos planos de Deus para eles. O povo havia passado por uma situação muito difícil, eles estavam voltando do cativeiro, mas ainda assim, apesar de toda aquela situação difícil, as promessas de Deus para aquele povo não foram alteradas. Ao ver Jerusalém destruída, é claro que o coração do povo se entristeceu, mas em tempos de crise, Deus sempre levanta vozes proféticas, né, para lembrar o seu povo de que há esperança. E Zacarias foi uma voz poderosa naquele tempo. É natural que os nossos olhos, que a nossa mente humana, ela se volte para aquilo que pode ser visto e para aquilo que pode ser compreendido. Mas Deus usa o profeta Zacarias para apontar e preparar o caminho para aquilo que ainda não era visível, para aquilo que ainda não era tangível. Jesus ainda não estava no meio do povo, Jesus ainda não tinha vindo. E Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso, ele usa o profeta para apontar os olhos do povo, para direcionar a visão do povo justamente para o Messias que viria. E através dessa profecia, através da profecia de Zacarias, o povo é levado a visualizar não só a promessa do Messias e do seu governo que seria perfeito e eterno, mas o povo é levado a ter esperança, porque a esperança do povo naquele tempo era o Messias. E a nossa esperança nos dias de hoje continua sendo ele, né? Para que a gente possa concluir, eu quero te lembrar de algumas coisas que são importantes. Em primeiro lugar, todas as coisas estão sob o controle de Deus. Isso, ao longo de toda a história bíblica, de toda a trajetória humana, nós podemos visualizar tantas coisas acontecendo, tantas coisas ruins, tantas coisas boas, mas nós temos que ter a consciência, como povo de Deus, de que Deus ele tem o controle sobre todas as coisas que acontecem. Deus está ciente daquilo que está acontecendo nos nossos dias hoje. Deus está ciente do sofrimento das pessoas, Deus está ciente de tudo, das orações que você faz no seu quarto, daquelas orações secretas que você faz aqui só na sua mente, aqui falando com Ele. Deus, Ele sabe de todas as coisas e Ele tem o controle sobre todas as coisas. A Bíblia nos fala que nada acontece sem que Deus saiba, sem que Deus permita. Outra coisa que eu quero te lembrar é que eu já falei isso um pouco antes, mas eu vou te lembrar de novo, de que Deus ele vê o tempo de uma forma integral. Deus não vê o tempo como nós vemos. Diante de Deus está posto o começo, o meio e o fim da história humana. Então nós temos que ter o entendimento e a confiança de que o nosso Deus, que nos acompanhou no passado, que está conosco no presente, já está nos esperando também no futuro. E o futuro que Ele tem para você, adolescente, o futuro que Ele tem para mim é um futuro cheio de paz e de harmonia e de amor, e um futuro onde o reinado do Senhor será estabelecido sobre todos os povos. E ninguém, né? Não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, né? Apocalipse nos fala isso, Apocalipse nos lembra isso. O reinado de Deus será perfeito e nós temos que ansiar por esse reinado. Provérbios 31 é muito conhecido por falar da mulher virtuosa
E é interessante que a gente tenha em mente que em Provérbios 31, versículo 25, é falado que a mulher virtuosa, ela sorri sem medo diante do futuro. E na minha mente, né, aqui no meu entendimento, no meu coração, não me sai a ideia de que ela sorri sem medo do futuro porque ela sabe que o grande Deus Todo-Poderoso já está esperando por ela. Né? E todos nós, isso não é uma coisa só para as mulheres, isso é uma coisa para as mulheres, para os homens, para as crianças, para os jovens, para os adolescentes. Nós podemos sorrir sem medo do futuro, porque o nosso Pai já está lá nos esperando. E é isso. Para finalizar, nós queremos fazer uma oração e convidamos você, adolescente, para fazer essa oração junto com a gente. Chama o pai, chama a mãe, o irmão, vamos todos orar juntos. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, porque Tu nos deste livre acesso em nosso país a Tuas Santas Escrituras, meu Deus. E porque hoje, mesmo distantes, meu Deus, mesmo cada um estando no seu lar, não podendo ir até o templo, Senhor, para cultuarmos juntos, nós temos a oportunidade, nós temos a liberdade de Te louvar, Senhor, de Te adorar, de Te engrandecer. Senhor, eu Te peço, meu Pai, que cubra, meu Deus eterno, a nossa nação com a Tua graça e que essa, meu Pai, essa enfermidade, meu Pai, que tem assolado o mundo, ela possa ser vencida, meu Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que cada um dos lares, meu Pai, dos adolescentes que estão nos assistindo, seus pais, seus irmãos, ó Deus, que todos, o restante dos seus familiares, que todos estejam guardados debaixo da Tua mão, Senhor, que Tu possa nos livrar, Senhor. E se algum, meu Pai eterno, chegar a contrair essa enfermidade, que possa ao final, Senhor Jesus, cantar o hino da vitória, meu Pai, regozijar-se em Ti, ó Deus eterno, porque Tu és aquele que nos cura e que mesmo passando por problemas, meu Deus, Tu estás conosco, meu Pai, e no final de todas as batalhas nós podemos glorificar ao Teu nome, porque o Teu nome é santo e poderoso sobre todas as coisas. Amém. Amém. E nós esperamos vocês no próximo domingo, aqui neste mesmo bate-canal, neste mesmo bate-horário. E eu tô de Mulher Maravilha, não vou falar do Batman, não gosto do Batman. Mas enfim, a gente espera todos vocês para assistir a nossa Escola Bíblica Dominical online. E não deixe de responder o quiz, hein? Ah, verdade. Vai lá nos stories do Instagram, responde as nossas perguntas, deixa a sua dúvida que, na medida do possível, a gente vai tentar responder. Curte aqui, dá o seu like. Tô brincando, gente. Tchau. Mas pode fazer isso também. Tchau.